Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados. Olá, ouvintes da CDN, telespectadores do YouTube e da TV Diário. Hoje o Faz Sentido traz um tema para nós, pais, mas também para a família inteira. Será que nós estamos criando herdeiros ou sucessores? E esse tema é baseado no livro Pais Inteligentes Formam Sucessores Não Herdeiros, do escritor e psiquiatra Augusto Cury. Inspira o programa de hoje comigo, Fabiana Sparrenberger, e com o psicólogo Diógenes Chaves. Hoje a gente vai falar de um tema que eu sei, o Diógenes não tem filhos, né? Não. Mas ele gosta de trabalhar muito um tema que é a família, né? E esse tema é muito amplo, e a partir da educação dos filhos a gente vai conseguir falar também sobre a educação de nós mesmos. E esse livro, que eu esqueci em casa, mas agora Fernando Barcelos, que está na técnica, e também nesse programa que é produzido por Luísa Neves, vai estar mostrando aí a capa do livro. Então, esse livro, Pais Inteligentes Formam Sucessores e Não Herdeiros, do Augusto Cury. Como ensinar nossos filhos a serem empreendedores, ousados e líderes, para construírem o seu legado e não viverem à sombra dos seus pais. E primeiro, Diógenes, a gente vai falar um pouquinho, então, sobre como ele diferencia herdeiros e sucessores. E já vamos pensando lá nos nossos filhos, nos nossos afilhados, quem não tem filhos, sobrinhos, né, os netos. Então, com certeza é um bom exercício aí para a gente pensar junto. O que o Augusto Cury traz como os filhos herdeiros? Ele fala que são aqueles que herdam, né, obviamente, a carga genética, o direito a estudar, os bens materiais, mas ele fala que esses herdeiros, eles costumam gastar, consumir e perder esse patrimônio que eles recebem dos pais. Segundo Augusto Cury, eles são gestores inconsequentes. Já os sucessores, eles preservam ou então multiplicam toda essa herança recebida, sejam bens materiais ou então também outros tipos aí, o conhecimento, enfim, eles amplificam aquilo que eles receberam. Os herdeiros, eles são imediatistas, e aí você vai lembrar, né, dos filhos, seu filho, seu afilhado, seu sobrinho, aqueles que querem rápido e tudo pronto e tudo para agora, que não tem muita paciência de esperar. Enquanto os sucessores, eles pensam a médio e a longo prazo, são mais pacientes, resilientes. Os herdeiros reclamam, os sucessores reconhecem e agradecem os pais, os professores, tem essa gratidão muito forte neles, e os herdeiros são aqueles que reclamam e que sempre colocam a responsabilidade em alguma questão externa, quer dizer, nunca sou eu, é sempre o meu pai, a minha mãe, o meu avô, a minha avó, o professor. E os herdeiros, eles vivem, segundo o autor, à sombra dos outros, enquanto os sucessores constroem o seu legado ou então pensam antes de agir e sabem lidar com as emoções. Que te parece aí, Diógenes, para começo de conversa, essa definição do Augusto Cury? Bom, primeiro, um bom dia, né? Um bom dia a todos que nos assistem. Ou boa noite para quem nos acompanha na reprise, boa tarde no YouTube, né, Diógenes? Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora. Isso aí, porque vamos ser ouvidos e assistidos em vários horários. Isso, e agradecendo mais uma vez pela oportunidade, tá? Pois é interessante quando ele fala, né, a respeito dos herdeiros e dos sucessores. Os herdeiros seriam apenas aqueles que reproduzem, literalmente reproduzem, né? E os sucessores, eles não reproduzem, eles pegam, avaliam e aprimoram, né? Eles tornam aquilo melhor. E aí, quando tu estava falando, é incrível, né? Eu gosto muito de, para quem aceita, para quem vê como um Messias, ok? Para quem vê como um grande filósofo, um sábio da antiguidade, ok? Então, eu vou utilizar o nome desse carpinteiro, o marceneiro. Adoro. Sou fã. Sou fã. Ele trouxe a parábola dos talentos, né? O que fizeste, né? Dá um talento, dá 2 talentos. Então, olha como lá atrás ele já vinha trazendo esse pensamento. É importante a gente pensar assim,
que pais herdeiros tendem a produzir, entre aspas, filhos herdeiros. Pais sucessores, obviamente, vão produzir filhos sucessores, né? E essa questão de filhos sucessores, na verdade, é como os pais entregam aquilo para os filhos, né? É como que ele apresenta, ele entrega para os filhos aquilo que ele tem de bom, de valor, né? E treinar os filhos, vamos pensar assim, ou psicoeducar os filhos para poder continuar com aquela herança, né? Que é importante, como tu falou ali, muitas vezes, pode ser até um bem material, mas pode ser também valores, né? Herdei os valores do meu pai, os valores da minha mãe. Tá, mas tudo bem, tu herdou esses valores, mas até quando esses valores vão ter consistência? Não vai chegar um momento da vida que virão outras pessoas e vão mudar o teu pensamento ou vão mudar o teu destino. Agora, como os pais passam esses valores, isso é muito importante, porque os filhos eles precisam entender que aquele valor vale a pena, né? E viver este valor e perceber os frutos. Então, na verdade, como os pais vão transferir isso para os filhos é muito importante, né? É através do diálogo, principalmente através do exemplo, né? E assim eles vão transformar os seus filhos num sucessores e não apenas herdeiros que ficam reproduzindo. E a gente perguntou na enquete para o público que nos acompanha, nos ajuda aí a construir o Faz Sentido. Os pais, na sua opinião, os pais têm criado filhos que querem tudo pronto e rápido, 61%. Filhos que pensam a longo e médio prazos, 7%. Filhos que reclamam de tudo, 26%. Filhos que sabem agradecer os pais e a escola, 6%. Então, se a gente somar aí, Diógenes, os que querem tudo pronto e rápido com os que reclamam, né? Não fecha 61. Já temos uma grande maioria aí e bem tipificada aí, segundo o autor, como filhos herdeiros, né? E assim, ó, é bem importante essa enquete aqui, ó, principalmente quando dá esse resultado, tá? Querem tudo pronto e rápido. Eu costumo dizer em terapia assim, ó, eu tenho recebido alguns pacientes que eles não percebem isso, mas eles, adultos já, 40 e poucos anos, que a gente vai trabalhando e eles vão percebendo que eles passaram a vida inteira fugindo do fracasso e não buscando o sucesso, né? Então, tentando evitar a frustração, o fracasso e não buscando sucesso. Há diferença, e é verdade. O foco está sempre no lugar errado. Então, o que acontece? Se eu estou sempre fugindo do fracasso, eu estou sempre buscando um alívio. E quando eu estou na busca de um alívio, eu sou muito impulsivo, eu sou muito acelerado, meu pensamento está sempre muito acelerado, e aí entra a ansiedade. Então, essa questão de querer tudo pronto e rápido, eu percebo que hoje nas redes sociais, por exemplo, no TikTok, no Reels, nessas redes sociais que tem, nesses aplicativos que tem, por exemplo, se alguém lá sabe fazer uma arte marcial diferente, ele começa a fazer vídeos no YouTube, aquilo começa a engajar, aquilo começa a dar dinheiro. Mas é muito rápido isso. Eu não preciso fazer uma faculdade, ficar 5 anos estudando, né? Buscar estágio, conquistar clientes, pacientes, todo um processo de amadurecimento que existe para te profissionalizar. E às vezes a pessoa descobre um talento, e nada contra os talentos, né? Da pessoa descobre um talento, ela vai para a rede social e começa a interpretar, ela começa a fazer algumas coisinhas engraçadas e aquilo engaja muito, porque chama muita atenção. E o meu medo é que esses adolescentes fiquem nisso. Sabe? E aí a gente... Porque dá um resultado muito rápido. E olha o processo que eles deixam de vivenciar. Claro. Né? As frustrações, os tombos, os erros... Né? Porque já se alcança muito cedo essa situação. 1 milhão, 2 milhões de seguidores, aí aquilo já dá um retorno, né? Muitas vezes até se sustentam com isso, né? E aí eu fico pensando, tá, mas e se um dia precisar, se um dia dar um imprevisto, se um dia precisar se aprimorar em outra área, ok, é uma forma de se remunerar e tudo mais,
Mas eu fico pensando em tempos atrás, que tu tinha que despender muito mais tempo para te né, buscar um conhecimento, para te Era uma desenvolver. construção, né? Era uma construção, passo após passo. Então essa questão de tudo pronto e tudo rápido, isso tem muito a ver com isso, né? E o autor fala na lei do menor esforço, né? Que o herdeiro, ele sempre está operando nessa lei do menor esforço, enquanto os sucessores, eles têm essa visão de médio e longo prazo do que alcançar e o que eu preciso vivenciar para chegar até lá. E aí ele fala também, a gente estava comentando aqui, eu digo que o melhor do programa é sempre o bastidor, né? A gente estava comentando antes uma frase que eu anotei do livro e trouxe aqui para compartilhar. E a gente riu, mas não é para rir, porque é verdade mesmo, né? Que o autor traz que é mais fácil tratar de pacientes psiquiátricos do que educar um filho. É mais fácil liderar milhares de funcionários do que liderar a educação de um filho para que ele tenha a mente livre, tranquila e criativa. E eu concordo, Diógenes. Costuma ser assim por quê? Porque quando eu vou trabalhar com meu filho, com a minha filha, quando eu vou trabalhar com pessoas que estão embrenhadas em mim, né? Que eu estou de certa forma emaranhado com ela, tem toda uma questão afetiva aí, tem toda uma projeção, né? Eu me ver no meu filho e eu ter medo que o meu filho muitas vezes reproduza muitas vezes as minhas falhas, os meus tropeços, e daí eu não quero que o meu filho ou minha filha repitam isso, e eu fico super protegendo. Agora, quando é pro funcionário, quando é para um paciente, para um cliente, tu não tá nesse vínculo afetivo. Por isso que a gente não pode atender muitas vezes um parente, alguém que está vinculado contigo. Porque senão a gente não consegue se desvincular daquilo ali. A gente não, é como se a gente não conseguisse enxergar de longe, sabe? Enxergar o paciente de longe. Não, a gente está ali. A gente está junto. Então isso às vezes gera uma certa angústia geraria uma angústia até no terapeuta. Então por isso que às vezes é difícil, né? É muito mais fácil ou menos difícil tu conseguir orientar e esclarecer um funcionário do que um filho, uma filha que está ali. Isso eu já ouvi do Diógenes aqui em um programa anterior, e por isso também a família é a melhor escola, porque na família a gente é quem a gente é de verdade. Isso. Né? A gente não tem o líder ali te observando, vendo teus passos, a gente é quem a gente é. Né? Sem barreiras, enfim, sem pensar nas consequências. Então, realmente, por si só, já a gente conseguir essa inteligência que o autor traz de formar sucessores, de seguir evoluindo, né? De criar seres que vão evoluindo, né? Que vão além do que a gente trouxe para eles, realmente é complicado. E ele traz, e aí nós vamos começar agora a discutir um pouquinho, o Augusto Cury, ele traz ferramentas, ele apresenta sugestões de ferramentas para que educadores inteligentes, ou seja, pais e professores, formem sucessores. Então ele vai trazer algumas técnicas aqui, algumas sugestões, e a gente vai comentando uma a uma. Ele começa, Diógenes, dizendo: surpreenda mais, saia do cárcere da mesmice, seja inventivo e diga frases novas para os filhos ou alunos. Filho, obrigado por existir, você faz a diferença na minha vida. Encante seus filhos e alunos com gestos únicos. E aí eu pensei, eu te amo, eu até digo bastante, mas você faz diferença na minha vida? Obrigada por você existir. Uhum. É porque assim, ó, toda criança, ela sente a necessidade de ser importante. E ela precisa se sentir importante. Então, muitos traumas acontecem na criança e que acaba levando para a fase adulta, quando... nesta fase da infância, os pais não conseguem convencê-la de que ela é importante. Então, tu imagina pais frios, pais que não acolhem muito, pais que não abraçam, pais que não reforçam essas frases importantes, né, para a criança entender de que ela é importante naquele contexto, que ela faz a diferença, porque isso vai ajudar muito na questão da autoestima. Eu não estou falando que é um incentivo ao narcisismo. O narcisismo é outra coisa, né? As raízes do narcisismo é outra coisa. Mas fazer com que essa criança se torne um adulto autossuficiente, né? Que tenha amor próprio. E no momento que ele desenvolve amor próprio, ele tem grandes possibilidades de ser um pai ou uma mãe que consegue mostrar autoridade, né? Agir com autoridade diante dos filhos, que eu quero falar isso mais à frente. Né? Então, se sentir... Gostar de si mesmo, né?
É bem importante isso, porque se a gente for pensar, já no filho, eu estava fazendo exercício, o Jorge estava falando, eu estava pensando como gestora, como líder, porque a gente ainda enfoca muito os pontos que os liderados, enfim, os subordinados ainda precisam desenvolver. Né? E isso também é decorrência já da educação que a gente recebeu em casa. Então, os pais que reforçam muito mais os erros, que enfocam muito mais as falhas, que dão muito mais peso a isso, né? E muitas vezes os pontos fortes parecem que são meras obrigações dos filhos. Então, ser estudioso, né? Quantos pais dizem, mas não faz nada mais além do que obrigação, se tirar uma nota boa, se, né, passou de anos, passou sem recuperação, enfim, sem provão. Tá, mas tu só faz isso, não faz nada mais do que a tua obrigação. Como eu trabalho, como eu dou aula para algumas pessoas, e tô ali ensinando a dirigir e tal, e eu percebo muito nas pessoas que elas têm medo de aprender. Em que sentido? É como se elas desenvolvessem um trauma, né? Quando elas têm que aprender alguma coisa com alguém. Elas têm medo de perguntar, elas têm medo de questionar, né? Questionar o professor, exigir um pouco mais daquele que ensina, por que não? Né? Então, eles ficam muito passivos, né? E acabam não tomando iniciativas e muitas vezes continuam não aprendendo aquela matéria ali, porque eles têm medo de perguntar. Isso é clássico, né? Quando lá na escola que a gente tinha medo de perguntar. E daí, tu falando aí, eu lembrei de uma professora minha de faculdade, que é muito incrível, assim. Eu gostava e gosto muito dela, que é a Janaína, né? Ela tinha uma maneira de incluir o aluno entre os outros, assim, não constrangia esse aluno, né? Os alunos não tinham medo de perguntar para ela. Ela fazia um questionamento para a turma, né? Ela gostava muito de questionar a turma, e daí eu percebi que alguém ia lá, respondia, e às vezes aquela resposta não tinha nada a ver. Nada a ver com a pergunta. Nada a ver. E ela considerava, ela acolhia, olha só, interessante, eu não tinha pensado por esse lado, mesmo ela sabendo que não tinha nada a ver, claro. Mas ela acolheu, ela não constrangeu, ela disse, eu não tinha pensado por esse lado, mas vamos lá, pessoal, o que vocês acham deste pensamento? Não desqualificava, né? E ela, é engraçado que eu sempre observava isso, quando o aluno falava aquilo que não tinha muito a ver, ela estava olhando com atenção, como se aquilo fosse importante, e era importante, porque era aquele aluno se colocando, né, se posicionando, ainda que equivocadamente, mas ele estava se posicionando. Com coragem. Ele não estava com medo, tu entende? E isso precisava ser valorizado. Com certeza. Então isso muitas vezes em casa com os filhos, não fazer com que os filhos fiquem com medo de perguntar, com medo de questionar, porque daí os pais acabam ferindo o senso crítico das crianças. Vão ser adultos que vão ter medo de se posicionar, de dar opinião. Como formar uma mente livre, né? Como o autor traz. Livre, autônoma. Quando a resposta não é condizente com o que os pais acham que tem que ser, ou que os professores, ou é vítima de alguma gozação, enfim. Né? Isso vai bloqueando, vai criando uma crença naquela pessoa de que ela não é suficientemente boa, né, para dar uma resposta, para satisfazer as expectativas do outro. Né? Nós somos ótimos, Diógenes, mas vamos ter que chamar um breve intervalo agora, porque o Fer Excelente lá também está nos pedindo aí. Voltamos já já. Estamos apresentando Faz Sentido. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó para torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Pais
inteligentes formam sucessores e não herdeiros, do livro de Augusto Cury, psiquiatra, escritor de sucesso aí no país, e hoje o tema com o psicólogo Diógenes Chaves. A gente vai direto para o segundo ponto que o autor traz, para a gente pensar um pouquinho mais sobre o tema, que ele fala que quando você, pai ou professor, criticar, primeiro conquiste o território da emoção, valorize as pessoas para depois avançar para o campo da razão. Perfeito. Justamente o que o Diógenes estava trazendo da importância da gente sempre considerar, se a gente quer formar filhos críticos com a mente livre, criativa, sempre valorizar opiniões que por muitas vezes não vão estar necessariamente condizentes com a situação que foi levantada. No século XIX tinha um pedagogo que ele é pouco estudado pela pedagogia, porque às vezes eu pergunto sobre ele, né, para alguns professores, enfim, e eles, não, a gente nunca viu, né, que é o Pestalozzi. Conhece o Pestalozzi? Sim, eu conheço. Conheço por causa do espiritismo, né? Tu conhece o Pestalozzi? Conheço. O Pestalozzi, ele, na carta de Stans, se tu colocar lá, né, se for colocar lá no Google, carta de Stans, S mudo, com Z no fim, Stans, que é a cidade de Stans, né, na Suíça, eu acho, se eu não me engano, ele, na carta de Stans, ele fala num certo trecho assim, ó, que nenhuma criança aprende se ela não estiver emocionalmente envolvida. Olha só, nenhuma criança vai aprender, vai absorver o que tu está dizendo, se ela não estiver emocionalmente envolvida com aquilo que tu está falando, contigo. E aí ele diz, primeiro acolha o coração das crianças, primeiro primeiro conquiste-as, é assim, primeiro conquiste essas crianças, porque daí tudo que tu trouxer depois, ela vai absorver muito melhor, ela vai dar muito mais importância, ela vai considerar muito mais. Então, fecha bem com o que diz aqui, né? E olha só, lá no século XIX, ele já trazia isso. Faça-se pequeno para tornar os pequenos grandes. Também nesse mesmo sentido aí que o Jorge já trouxe. Não fale apenas do trivial, destaque aquilo que é essencial. Transfira o capital de suas experiências, fale dos seus dias difíceis, comente sobre alguns dos seus erros e fracassos, para que seus filhos e alunos aprendam que ninguém é digno do pódio se não usar suas falhas e derrotas para alcançá-lo. E aqui é importante a gente destacar essa palavra pequeno, não no sentido de mediocridade, mas de humildade. Faça-se humilde diante do teu filho, né? Ou seja, para que o teu filho entenda que ele nunca vai saber tudo, né? E que sempre alguém vai saber mais do que ele precisa ser humilde para aprender com aquele que sabe mais que ele, né? E que duas pessoas juntas podem pensar muito melhor. Então, faça-se pequeno para tornar os pequenos grandes, é isso, é fazer com que a criança, né, ou com que o aluno, enfim, ali, que está sob a tua tutela, que ele entenda que ele é um ser imperfeito, que ele não precisa ser perfeito, né, e que ele não tem obrigação com aquilo que ele não controla. Então, ele sabe que a vida é por tentativa e erro, e que o erro faz parte do pacotinho da vida. Errar faz parte, né? Então, a gente sempre tem que entender que o erro, muitas vezes, o medo de errar nos tira a possibilidade de acertar. Então, quanto mais medo eu tenho de errar, mais eu me privo da possibilidade de tentar de novo, de acertar, né? De chegar onde eu quero. Então, é interessante que os pais mostrem para os seus filhos, diante dos próprios erros, né? Olha, meu filho, eu tive um momento da minha vida que eu realmente, né, pisei na bola, né, agi erradamente, mas não porque eu sou um incompetente, não porque eu sou um inútil e nunca me crucifiquei por causa disso. Foi a experiência de vida que o pai teve para hoje o pai ou a mãe, né, poder estar falando isso para ti hoje. E que interessante, uma coisa que eu achei essencial, ele fala, compartilhe seus erros e fracassos, conte para os seus filhos. E o Augusto Cury traz, em outro momento no livro também, essa frase que eu anotei aqui, ó. Filhos precisam de pais que sejam seres humanos, que errem, que peçam desculpas, que não sejam punitivos, isso, que não julguem e nem condenem. E muito interessante, eu comento muito as minhas vivências profissionais com o Bruno, e é incrível que quando a gente conta com detalhes,
além de... Porque são histórias, e eles sempre se interessam por histórias. E aí eu fui falar num determinado episódio recente com ele, enfim, de uma tentativa de puxada de tapete para mim e tal. E aí eu disse, e daí eu fiquei pensando, meu filho, o que que eu faço diante dessa situação, como é que eu ajo? Que difícil, né? Porque a gente fica pé da vida, né? Louco para reagir logo. E ele me disse assim, eu acho que tu tem que fazer como tu fez em todas as outras vezes. E eu fiquei assim, como assim o que eu fiz em todas as outras vezes? E dele responde com o teu silêncio. Eu digo, meu silêncio? Ele disse sim, o sucesso é o teu silêncio. O teu silêncio é o sucesso. Olha só, que interessante. E aí que eu me dei conta do quanto trazer essas vivências, e assim não são só os acertos, minha gente, são os erros, são os tombos, são como é que, né, várias vezes eu cheguei em casa, às vezes, e numa conversa com ele, chorei mesmo, chorei de decepção, chorei de frustração, mas sempre trazendo o contexto. E como eles conseguem, além de desenvolver essas questões para eles mesmos, de tentar se colocar no lugar, mas o quanto eles conseguem desenvolver o pensamento crítico mesmo, Sim. conseguem avaliar, conseguem se colocar no lugar, né? E eu fiquei pensando, como eu não tinha essa... Primeiro porque acho que às vezes a gente não se avalia muito nos dias a dias, nas respostas que a gente dá em determinadas situações. E eu sei que eu me surpreendi. E aí isso que o autor fala realmente, para mim, fez todo sentido. Como faz a diferença? Sim. A questão assim, a questão não é demonstrar a fragilidade para o filho ou para a filha. A questão é, ao mesmo tempo que tu demonstra determinadas fragilidades para eles, porque tu é ser humana, tu tem também que entender que tu, em tese, tu é muito mais madura, tem muito mais experiência de vida, e tu tem que mostrar para ele também como que ele deve lidar diante dessas fragilidades, né? Ok, a mãe chegou em casa, tá com raiva, tá chorando, tá indignada, mas o que eu vou fazer com isso diante do meu filho? Né? Qual é o exemplo que eu vou dar para ele diante dessa minha raiva, diante dessa minha tristeza, né? Será que o meu filho vai virar meu pai? A minha filha vai virar minha mãe? Né? Não, o que eu vou fazer com essas angústias que eu estou tendo? Ok, ele está vendo, estou apresentando, mas que eu possa depois transformar isso, né, em algo educativo para o meu filho, porque eu sei que lá na frente ele também vai chorar, lá na frente ele também vai dar uns ataques de raiva, ele vai, né, querer chutar o pau da barraca algumas vezes, mas daí ele pode lembrar assim, mas a minha mãe eu já vi ela desse jeito, e qual é a atitude que ela tomou diante disso, né? E isso é importante, então, sempre fazer com que eles consigam aprender também pelo exemplo diante daquela fragilidade, né? Dê aquilo que o dinheiro não pode comprar, diz Augusto Cury. Pais que transmitem apenas bens materiais, que dão presentes em excesso, que não suportam birras, manhas e pressões, formarão herdeiros insaciáveis. Fecharão o circuito da memória deles, levando-os a ser consumistas e imediatistas. A precisar de muitos eventos para ter parcos prazeres. E essa questão do consumismo, ele traz bastante os efeitos disso para os filhos. Quando ele fala aqui de bens materiais que dão presentes em excesso, muitas vezes esses presentes, eles aparecem como uma forma de preencher o meu filho ou a minha filha das minhas ausências, das minhas faltas, né? E aqui eu queria fazer um alerta bem interessante, né? Por que muitos pais não conseguem exercer autoridade diante dos filhos? Autoridade, né? Não é autoritarismo. Não é autoritarismo. Diferente. Isso. O que estaria por trás dessa dificuldade de exercer autoridade diante dos filhos? É a falta de amor próprio. Pais que não têm amor próprio, né, que não tiveram isso preenchido neles, que nunca se sentiram amados o suficiente, ou que nunca se sentiram, por exemplo, suficientemente bons para despertar amor no outro, e daí acabam não se amando o suficiente, o que eles fazem? Muitas vezes os filhos vêm para suprir essa necessidade. Eu necessito ser amado, ser aceito por os meus filhos. Aí o que eles fazem? Ou eles partem para o autoritarismo, exigindo o amor dos filhos, eles exigem o respeito,
eles, né, cobram muito isso, e daí são aqueles pais mais rígidos, aqueles pais que punem por qualquer coisa, aqueles pais que muitas vezes falam palavras que ferem a criança, ferem aquele adolescente, porque eles querem exigir o amor dos filhos, né, e não conquistar. Ou se não, são aqueles pais passivos, que, por exemplo, eles querem mendigar o amor dos filhos. E aí eles querem comprar, eles querem conquistar de uma forma medíocre, né? Eles dão presentes e às vezes eles acabam assumindo papéis passivos diante dos filhos, né? Para poder, achando que isso vai fazer com que vai conquistar os filhos, né? Então, na verdade, não. O pai que tem amor próprio, a mãe que tem amor próprio, o cuidador ali que tem amor próprio, ele não está muito preocupado se ele vai conquistar o amor do filho ou não. Né? Como o Rossando Klinger, ele fala, né? Eu não estou preocupado se tu me ama ou não. O amor que eu tenho, que eu sinto por ti, não depende do amor que tu sente por mim. Né? E respeito é bom e eu gosto. E como que ele diz? Esse pai que tem autoridade e que ele se ama, que ele se basta, ele vai exigir respeito do filho, né? Ou seja, ele vai conquistar o respeito do filho, porque ele diz que, o Rossano diz que tu não ama quem tu não respeita. Antes de tu amar alguém, tu tem que respeitar este alguém. Então, foi bem interessante, isso foi um exemplo da vida dele, né? Faz sentido. O que a mãe fez faz com ele sentido, mesmo. faz sentido. Vamos para as enquetes, então, vamos mostrar aí o que o público está falando, está achando desse tema aí. Na arte de educar, eu sou mais crítico do que incentivador, 19%. Eu incentivo em primeiro lugar, 58%. Estou sempre cobrando, 22%. Pais, professores, enfim, evoluídos, incentivando em primeiro lugar. Diante de um erro dos filhos, eu vou direto ao ponto para corrigir logo, 41%. Primeiro eu reconheço os acertos, 11%. Procuro ouvi-lo antes de ensinar, 47%. Falamos um pouquinho, né, sobre os erros. Aqui primeiro reconheço os seus acertos, isso aqui é importante, né? Mas é o menos votado aí. Procura ouvi-lo antes de ensinar. O fato, né, do professor ouvir o aluno, né? Porque essa palavra aluno, me parece que ela é um pouco equivocada, porque aluno significa ausência de luz. E o aluno não é ausência de luz. Muitas vezes tu aprende muito. Ausência de luz, Olha, aprendi essa hoje. Luno que eu entendo vem de luz, não vem? E a é negação, prefixo de negação. Interessante. Compartilhar as próprias vulnerabilidades com os filhos. Isso que a gente falava de falar sobre erros e acertos. De jeito nenhum, isso é perder o respeito, 8%. É a melhor forma de ensinar e nos aproxima, 81%. Não sei se vale a pena 11%, mas a grande maioria trazendo então isso que a gente compartilhou aqui já com os ouvintes e telespectadores. A melhor forma de ensinar e se aproximar é compartilhando as nossas vulnerabilidades com eles. Dar tudo que o filho pede. O que você acha sobre isso? É entrar num buraco sem fundo, 49%. É a maneira mais rápida de resolver os conflitos, dar tudo que eles pedem, 7%. E é formar pessoas imediatistas e egoístas, 45%. Muitas vezes, dar tudo o que os filhos pedem é ensiná-los que todo o processo de conquista é muito fácil, né? Então, nem precisa esforço. Não. E a gente entende que... Dá uma choradinha que resolve. Então, né, quando eu estou no A e eu quero partir para o B, muitas vezes, né, sempre vai existir um processo por onde tu tem que passar, e normalmente esse processo é cheio de desafios. Eu costumo dizer para alguns pacientes meus assim, porque eu não aguento meu chefe, porque eu já estou estressada, porque eu não queria estar trabalhando naquele lugar, por isso e por aquilo. Aí eu pergunto, mas o que tu quer para a tua vida? Aí me traz lá um projeto de vida, eu quero trabalhar por conta, eu quero ser empreendedor, eu disse, ok, pega este teu sonho, te compromete com ele, coloca lá no topo, mas também te comprometa com o processo. Te comprometa em que sentido? O processo não vai ser fácil, ele vai ter altos e baixos. Só que neste processo vão existir alguns critérios para te chegar lá no topo. E muitas vezes esses critérios são coisas que tu não gosta. São coisas que vão te perturbar muitas vezes, vão te tirar a paz. Então, eu trabalhei muito assim trabalhei em 4, 5 lugares que eu trabalhava só para estudar
né, para ter meu salário e poder estudar. Claro, trabalhei em lugares que eu disse, não gosto muito disso daqui. Mas eu cumpri o meu papel e ali eu estava, porque eu sabia que aquilo ali era um passo, era um critério que eu precisava... Não era a reta final. Isso, então às vezes quando a gente dá tudo que o filho quer, a gente está dando uma mensagem para ele totalmente equivocada, que o processo sempre vai ser fácil, né? Perguntamos também, diante das perdas, decepções e medos dos nossos filhos, como nós agimos? Ofereço meu ombro para eles chorarem, 74%. Eu acompanho de longe, faz parte da vida, 13%. E eu digo logo que algo errado eles fizeram, 13%. Mas a grande maioria aí, primeiro acolhendo, né, Diógenes, para depois Augusto compartilhar fala muito a questão das emoções, né? E aqui traz medos. Nós fomos, principalmente dos mais conservadores, né? Assim, tempo antigo, nós fomos educados... Tu, né, Diógenes? Eu não sou desse. Só eu. Só o Diógenes, gente. Eu, né, fui muito educado, assim, para olhar para o medo como uma coisa feia, como um sinal de fraqueza, de vulnerabilidade. Ou seja, é feio tu sentir medo. Tu tem que estar sempre demonstrando que tu é forte, né? Então, como que os pais educam seus filhos para sentir, né? Como que os pais educam seus filhos para sentir tristeza, sentir medo, né? Não é feio sentir medo, não é feio ficar triste, não é preguiça, não é corpo mole. É interessante que os pais investiguem para ver o que está acontecendo, né? Então, quando falo, ofereço o meu ombro para eles chorarem, é no sentido de acolhê-los, né? Tá com medo? Vamos ver do que tu tá com medo. Por que tu tá com medo? E não é encher de grito e dizer que aquilo é feio, sai dessa cama, que preguiça, né? Olha aí, tu tem comida, tu tem roupa lavada, tu tem teto e tu tá aí triste. Mas a pessoa está vivendo aquela tristeza por um contexto dela particular que os pais não conseguem penetrar. E Augusto Cury também fala disso, né? Dos pais não conseguirem penetrar na realidade dos filhos. Ele fala muito que os pais, eles até entendem o comportamento dos filhos. Conhecemos o comportamento de nossos filhos e alunos. As ansiedades, as manias, a capacidade de resposta, mas não conhecemos a sua essência. Então, ele traz que para formar sucessores, nós temos que apostar mais nesses filhos, nesses alunos, exigir menos, saber encantar mais, colocar limites ao mesmo tempo, julgar menos e abraçar mais. Impor menos regras e estimular o pensamento crítico. Sabe aquela pessoa que tu conhece, que tu convive com ela um tempo e tu olha para ela e diz assim, nossa, mas que potencial que tem essa pessoa. Mas tu olha para a pessoa não acredita nem um pouquinho nisso. Sim. Tu vê que a pessoa se arrasta, ela não investe, ela não arrisca, ela tá sempre para baixo, mas tu consegue olhar para ela e dizer assim, nossa, mas imagina se ela descobrisse o potencial que ela tem. Né? De onde é que vem isso? Quando tu falou ali em essência, que os pais não conhecem a essência, uma coisa é a essência espiritual, a natureza do sujeito. Outra coisa é a mente do sujeito, o padrão mental que ele construiu, entendeu? Que ele programou ali. Então, por exemplo, uma essência espiritual é aquilo que tu é de verdade, com as tuas forças, com as tuas potencialidades. O padrão mental é o que tu aprendeu sobre ti, daquilo que tu foi convencido, né? Vamos pensar assim, uma mentira contada várias vezes, o cérebro atende como uma verdade. Uhum. Então a gente acaba se vendo de uma forma muito mediana, muito frágil, muito vulnerável, porque eu não sou capaz, que eu não consigo. E muitas vezes isso é estimulado ali na infância pelos pais, na educação que os pais dão, bloqueando, xingando, punindo, jogando para baixo, não deixando aquela criança fazer mais de uma vez, né? Se errou, fazer de novo, até acertar. Insistir até conseguir acertar. Isso, então os pais eles vão contribuindo para que a essência daquele sujeito fique escondida, aprisionada, né? Ou seja, submissa a um padrão mental que faz com que aquela pessoa acredite que ela não é capaz, que ela não tem condições, né? Vamos para um breve intervalo, já voltamos. Estamos apresentando Faz Sentido. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó, pra torcer e curtir muito.
Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Pais inteligentes, filhos herdeiros ou sucessores? É esse o nosso tema de hoje, do livro de Augusto Cury, com o psicólogo Diógenes Chaves. E nós vamos direto para as enquetes para entender um pouquinho mais, com a participação do nosso público, como é que está a educação dos filhos nesse sentido. Perguntamos para os pais: você é imediatista na educação dos seus filhos? 14%, totalmente, repetir o erro é burrice. Outros 14%, não. Eu sei esperar os resultados. E 73%, a maioria, são equilibrado nisso. Cada situação é diferente. Então, a maioria se dizendo aí pais equilibrados, que às vezes são mais imediatistas e às vezes esperam resultado. A frase, cobre menos e inspire mais. Não funciona comigo, eu só sei cobrar, 7%. Inspirar no quê? Nunca alguém me inspirou, 5%. E essa frase, cobre menos e inspire mais, está certa. É pelo exemplo que se aprende, 87%. Perguntamos ainda, eu vou seguir para depois a gente comentar. Ao educar os filhos, eu sou um manual de regras e disciplina, 13%. Eu tento sempre me colocar no lugar deles, 47%. E, sinceramente, é muito difícil educar, 40%. Ó, ficou equilibrado aí entre os pais que admitem a dificuldade de educar seus filhos e os pais que são empáticos, conseguem se colocar no lugar deles. E para formar pensadores, ensine pela empatia e pela escuta, 47%. Quanto mais disciplina, melhor, 13%. E 40% disseram, tem que deixar aprender com os erros e com os acertos. É importante muitas vezes deixar aprender com os erros e com os acertos, mas sob uma orientação, né? Muitas vezes os pais ali que estão vendo que o filho está errando, é claro, né, que o deixar errar para aprender, ele tem um limite ali, tem que ver qual é o nível de prejuízo e tudo mais. Mas os pais têm o dever, né, de orientar, é o orientador lá do estágio. Lá no estágio, é possível que o estagiário erre. Né? Por isso que depois, quando começa, Diógenes, o estágio, ou quando o filho vai para o mercado de trabalho, né? Quando vira um profissional, a gente, muitas vezes, os gestores acabam tendo que assumir. E eu costumo, às vezes, dizer isso, gente, não adianta, a gente vai ter que ser um pouquinho pai e mãe, porque a gente precisa que esses profissionais se desenvolvam nisso. E como não acontece dentro de casa, né, quando há essa compreensão das empresas, dos gestores e das lideranças, se tenta fazer isso no ambiente de trabalho. Mas às vezes não há essa possibilidade, né? Mas olha que interessante, né, Fábio? Tu falou assim dos gestores, né? A importância de um gestor neste momento, de tu olhar para aquele estagiário, ele pode ser aquela pessoa que tem medo de aprender, que tem medo de perguntar, tem medo de ser criticado, ele traz um padrão mental e a essência dele está escondida. E muitas vezes, da forma tu como gestora acolhe essa pessoa, tu consegue trazer à tona o potencial que ele tem como essência, né? Como essência espiritual, vamos dizer assim, né? Que é a natureza dele. E daí tu descobre um grande colaborador ali, um grande profissional que muitas vezes vinha escondido, né? E daí quando ele cai ali nas tuas mãos, tu fazendo o papel de mãe ou de pai ali, faz esse acolhimento, né? Gera o vínculo, que é muito importante, e essa pessoa, né, acaba se desvendando ali, um grande profissional ali na tua frente, porque tu teve esse olhar clínico, né? Tu soube extrair isso dele e não reproduzir muitas vezes uma educação que ele teve, né? De crítica, de julgamento, de punição, de dizer que ou ele acerta ou ele já é um fracassado. E é bem importante, agora eu falando, a gente tem um conceito muito errado, muito equivocado entre fracasso e sucesso, né? Porque o que acontece? Se a gente
tem muitos pais que passam para os filhos de que ou ele dá certo na vida, ou ele cria um nome, ou ele vai ter um bom salário, ou ele vai ter uma boa apresentação na sociedade, ou ele cai no polo contrário. Ou ele é um fracassado, não deu certo, é uma vergonha. E muitos filhos levam isso, né? Claro, eu estou falando aqui, muitas vezes os pais fazem isso no bom sentido, às vezes na boa intenção, achando que estão incentivando, tem que botar ele para cima, né? Existe ali uma preocupação positiva, mas no entanto eles pecam porque eles são muito tudo ou nada, né? Ou tu obtém sucesso ou tu vai ser um fracasso. Então, o adolescente, a criança ou o adolescente vai para a fase adulta com esses polos. Ou eu tô aqui, ou senão eu tô aqui embaixo. E, na verdade, o que a gente observa disso? Que não existe o fracassado ou aquela pessoa que obteve sucesso. São pessoas que obteram bons resultados e outras estão obtendo maus resultados. A gente está falando em termos de resultados. Então, aquela pessoa que você diz assim, ó, eu não consegui atingir o meu propósito de vida, é porque eu sou um fracassado. Olha o eu sou. Ela está personificando o fracasso. Eu sou o fracasso em pessoa. Não, é porque durante a tua vida, tu se utilizou de métodos, né, de maneiras equivocadas para atingir o que tu quer. Então, na verdade, o que essa pessoa ela precisa é organizar as ideias dela, ela precisa organizar os propósitos dela para que ela consiga chegar onde ela quer. Ela está perdida, né? Então ela não conseguiu se organizar na vida. E às vezes, dependendo do método que ela adota ali, ela vai conseguir chegar onde ela quer. Mas não é porque ela é uma fracassada, é porque o método que ela está usando, a maneira que ela está se utilizando, não está adequada, né? Ótimo. Então vamos trazer as ferramentas que Augusto Cury traz para justamente a gente conseguir evoluir na educação dos nossos filhos. O que ele fala? Seja simpático, treine distribuir sorrisos e cumprimentos. Seja carismático, distribua elogios quando seus filhos e alunos acertarem. Seja empático, coloque-se no lugar deles, distribua sabedoria. No momento em que seus filhos falharem ou tropeçarem, não aponte os erros, não compare nem puna. Seja o primeiro a dizer que acredita no potencial deles. Dê um ombro para que chorem e o outro para apoiar e ensinar. Aqui a gente tem que ter muito cuidado, ó. No momento em que seus filhos falharem ou tropeçarem, não aponte seus erros, não é acobertar, não é não falar sobre. Não, eu não vou dizer que ele errou, eu não vou apontar aquele erro dele. Não é nesse sentido. Tá? Na verdade, é responsabilizá-los pelos erros. Olha só, não é necessariamente no sentido que muito literal de não apontar, de não evidenciar, de não trazer, né, botar em pauta o erro daquele filho, daquele adolescente. Não, é fazer com que ele se responsabilize por aquele erro e não se culpe, que é totalmente diferente, né? No momento que esse adolescente se culpa do erro, ele está se punindo. Ele está achando que ele não deu certo e que por ele ter errado, ele é uma pessoa que não vai dar certo e é como se ele se amassasse e se jogasse no lixo. Agora, quando os pais mostram para ele que o erro faz parte, que faz parte do processo, mas ele precisa se responsabilizar, ou seja, passar por um processo de aceitação do erro. Ok, errei, me equivoquei, não sou perfeito e agora eu vou ver o que eu faço para não errar de novo. E aprender com o erro. Toda aquela energia que essa pessoa gastaria para se punir por ter errado, ela tem que pegar essa energia e jogar positivamente para o lado dela para ela tentar de novo e tentar não errar de novo. Tentar não errar de novo. Então, quando os pais passam isso para essa criança ou para esse adolescente, eles vão se tornar adultos que vão se permitir mais diante do erro e não vão, por exemplo, entrar em processo de depressão, se autopunir. Vai destinar energia para o lugar certo, né? Destinar energia para o lugar certo. E por isso que a culpa é tão danosa, né? Ok, errou, vamos sentar aqui e vamos conversar sobre o erro, mas ensinar seus filhos a se responsabilizarem por o erro e não a se culpar por eles. Aprenda a escutar e não apenas ouvir. Ouça o que seus filhos têm a dizer e não apenas o que você quer ouvir. Pergunte quais são os fantasmas que assombram a mente deles. Há medos nunca revelados, mágoas que nunca são ditas, angústias que jamais chegaram ao território da linguagem. Não foram verbalizados.
Relaxe mais, dê mais risada, até mesmo de suas tolices, sua estupidez, sua rigidez e seus medos. Leve as crianças e os adolescentes a não terem medo da vida. Cobre menos e inspire mais. Uma pessoa madura pensa e se aventura como adulto, mas sente como uma criança. Aqui quando diz, ouça o que os seus filhos têm a dizer e não apenas o que você quer ouvir. A gente está tendo uma competição um tanto desleal agora com as redes sociais, né? Porque antes, olha só, no meu tempo, né? No meu tempo, o que acontecia? Quando eu tinha uma dúvida, né? Eu chegava ali pro meu pai ou pra minha mãe e perguntava, eu não tinha lido nada sobre antes. Ninguém tinha me dito nada ou passado outras versões sobre aquela situação. Então, o que meu pai falava ali é a verdade. Hoje, o que acontece? Eu tenho uma dúvida, para onde é que eu vou? Para a mãe, para o pai? Não, eu vou para o Google. Para o Google sempre. Né? Então, hoje, as ferramentas que a gente tem aí agora, ela é uma competição muito grande com os pais, porque às vezes os pais não acompanham essa tecnologia, muitas vezes os pais não se informam e os filhos estão se informando muito. E às vezes, quando eles chegam fazendo um questionamento para os pais, muitas vezes é pescando os pais. E os pais não sabem dar uma resposta, ou às vezes dão uma resposta totalmente desadaptada ali, e a criança questiona, né? Aquele adolescente vai dar um contraponto, e os pais se perdem naquilo ali, né? E daí o que eles fazem? Naquela angústia de não querer perder a autoridade, né? Eles vão lá e impõem. Não, é isso e pronto. Tu entende? Então, e às vezes eles vão querer escutar muito mais um amigo, alguém que está falando na rede social, um podcast ali que estão falando sobre o assunto do que os pais. Então, essa competição, e muitas vezes tu escutar o que o teu filho está querendo dizer, é tu estudar o teu filho. Tá, por que tu está com dúvida nisso? Né? O que tu pensa sobre isso? Vamos ver. Às vezes ele vem com um pensamento, olha só, nessa época de política, né? Às vezes o filho, a filha está lá, né? Já está contaminado por várias opiniões. Porque eu sou contra isso que estão falando. Aí o pai é a favor, ou a mãe é a favor. O que eles fazem normalmente? Não, tu tá errado, tu não tem que pensar assim. Como assim? Não, calma. Tá, por que tu é a favor? Por que tu é contra isso? Vamos cá, vamos conversar. Me traz a tua opinião. Tenta me convencer também ao ser contra. Traz os argumentos. Vamos discutir os argumentos. Me convença que tu tem razão e vamos dialogar, vamos debater. Mas para isso os pais têm que estar preparados. Sim, verdade. E o Augusto Cury fala muito nisso. Eu até anotei aqui, ó, Diógenes. Ele sugere, ó, olha que interessante, pelo menos uma vez por semana, desligue a TV por 1 ou 2 horas, construa diálogos com os seus filhos, construa pontes. Sem pontes, todos nós ficamos ilhados. Aí ele traz que tem estatística que demonstra que 50% dos pais nunca conversaram com seus filhos sobre medos, pesadelos e dificuldades. A família se tornou um grupo de estranhos. Acontece muito. Na verdade, assim, Fábio, para quem nos ouve, nós estamos passando, e eu entendo assim, tá? Nós estamos passando por um período na humanidade bastante delicado, porque é um período de muitas mudanças. É um período de muitas mudanças na história, porque nós estamos vendo aí crise social, crise política e principalmente crise familiar. Porque as configurações familiares estão modificando. Todo aquele conservadorismo, aquela coisa mais tradicional, ela tá sendo questionada, né? Ela está sendo muitas vezes refutada e está dando um choque de cultura muito grande, né? E muito rápido, né? Muito rápido, perfeitamente. Porque nós, como eu falei, nós temos aí uma rede social, um modo de comunicação muito, muito rápido e as informações chegando muito rápido e pouco sendo explicadas. E as pessoas, dentro desta angústia da mudança, porque toda mudança gera uma angústia, porque é aquilo. Eu acredito muito de que a humanidade ela está passando por uma transformação para um momento mais positivo, né? Para um momento melhor da humanidade. Então ela está saindo de uma zona de conforto, né? Tá se desestruturando,
bagunçando, e a gente está nessa bagunça agora para depois se reestruturar. Só que neste momento de bagunça, de choque de cultura, choque de geração, de opiniões e tudo mais, o que acontece? Gera muita angústia, gera muita aflição. E dentro dessa, por isso que o número de ansiedade subindo um monte, porque os pais muitas vezes vê as rédeas fugindo, a gente acaba tendo uma sensação de falta de controle do que está acontecendo, e isso aumenta muito a ansiedade. E aí, o que acontece? A família, ela começa a se desestruturar. Em que sentido? As crianças, elas acabam caindo dentro de um seio familiar que ela perde referências. Ela não sabe qual é a referência, ela não sabe que tipo de cultura ela está seguindo, né? Por exemplo, antigamente tu nascia na família dos Cavalcantes. Bom, lá eram a maioria advogados, né? E aí tu já estava meio predestinado. Tinha uma cartilha a seguir, tinha uma cartilha. Tu já tinha uma bússola. Uhum. Tu já sabia mais ou menos o que tu ia ser na vida, qual é o nome que tu tinha. Tava tudo, o caminho estava traçado. Claro, então de certa forma tu tinha ali uma certa orientação, tu tinha um certo norte. Hoje as crianças, elas estão praticamente perdidas nisso tudo. Elas não sabem a quem seguir, qual é a minha referência. É o meu pai, é o meu padrasto, é o meu outro padrasto, é minha outra madrasta, eu já estou lá na avó, agora eu já estou... Então, fica pegando muitos exemplos, convivendo com inúmeras pessoas e não estabelecendo uma referência sólida. Uhum. E daí o que acontece? Essas crianças, mais à frente, elas vão ter que ser muito criativas. Elas vão ter que ter muita autonomia para poder construir a sua própria história, para poder começar do zero. Então, assim, tem muitas pessoas que com 25, 30 anos, tu pergunta para ela, tu já entendeu o que tu quer ser da vida? Eu não sei, cara, não sei, eu tô tentando, eu não sei. Daí tenta um curso, tenta outro. Ele não conseguiu descobrir quem ele é, porque tá nesse jogo todo. Então eu acredito que boa parte dessas angústias que a humanidade está passando é por conta desta base que ela está num momento de fragilidade e a criança está meio perdida nessa selva. Ela não sabe se eu vou para cá ou eu vou para lá, e isso gera muita angústia, entendeu? Ele traz justamente sobre esse manual de regras, né? Quem é apenas um manual de regras está apto a lidar com máquinas, mas não a formar pensadores. Se você precisa levar o tom de voz para ser ouvido, algo está errado. Você é grande por fora, mas pequeno dentro dos seus filhos. Se você for grande por dentro, seu tom de voz poderá ser brando, e mesmo assim suas palavras terão impacto. O grito muitas vezes é aquela angústia dos pais de estarem acreditando que eles estão perdendo o reconhecimento e o amor dos filhos. E é como aquilo que eu falei antes, né? Naquela angústia, existe uma angústia por trás dos pais, né? De querer exigir aquele respeito e aquele amor dos filhos, que é algo que falta neles. Eu vou deixar um recadinho aqui, o Diógenes vai deixar o final e nós já vamos ter que encerrar, acreditem. Nós vamos ter que fazer um novo programa sobre isso. Nós vamos ter que fazer um novo programa, Diógenes, assim, com certeza. E eu queria só trazer uma informação aqui para a gente pensar, uma estatística que o Augusto Cury traz no livro, para a gente pensar. 80% dos executivos são demitidos por falta de habilidades comportamentais, né? E a gente muitas vezes, a escola e mesmo os pais, nós cobramos tanto, né, notas, né, de conhecimentos técnicos que logo ali na frente não é isso que vai prevalecer para a caminhada profissional do filho. E ele traz justamente que a gente precisa atentar para as notas nas provas existenciais, o quanto nós estamos desenvolvendo os nossos filhos em flexibilidade, trabalho em equipe, debate de ideias, isso que o Diógenes falou, né? De exercitar o argumento, capacidade de suportar as frustrações, tolerância, tão em voga, a falta dela, né, ultimamente, transparência, pensamento a médio e longo prazo. A escola, os pais precisam se preocupar com a educação da emoção, com esse debate, com o gerenciamento do pensamento e o raciocínio esquemático. Então, realmente é um livro para a gente pensar muito, e não é só sobre a educação de filhos, isso aqui diz respeito à nossa educação, à educação de nós mesmos, nós como gestores, como lideranças, como família. E se os pais estão sentindo... Para finalizar aí, Diógenes, que nós não podemos estourar o tempo. Tá bom. Para os pais que estão sentindo muita dificuldade, né, no processo educativo, que sentem muitas vezes que estão perdendo as rédeas, eu sempre digo assim,
Se eu não estou conseguindo sozinho, eu peço ajuda. Boa. Né? Se eu não estou conseguindo sozinho, eu peço ajuda. Tem meios para que você consiga se melhorar, né, de uma forma mais estratégica também, para poder educar seu filho, para poder chamar o seu filho para si, né? Pode fazer uma terapia, tem livros bem interessantes, como esse, né, pode ser um livro citado aí, para poder aprimorar o seu repertório diante da educação do seu filho. Então agora vamos ter que encerrar, gente. Sim, eu sei que você, ouvinte, telespectador, tá aí lamentando, eu também tô, porque é sempre um momento da gente refletir, mas mais do que isso. Isso o autor traz, e que me chama muita atenção, nunca é tarde. Enquanto estamos vivos, nós estamos aprendendo. Mas meu filho já é adolescente, está quase adulto. Não, mas ainda é tempo. Sempre é tempo. Sempre é tempo para aprendizado. Né? Agradecemos a sua companhia. Obrigada pela sua presença e até o próximo Faz Sentido. Faz Sentido. Com Fabiana Sparrenberger e convidados.